Ser gorda é uma escolha? Muitas pessoas acham que sim, que basta fechar a boca, malhar. Mas será que é tão simples assim? Hoje eu vou te mostrar de maneira prática o porquê que a obesidade é considerada uma doença pela medicina. E como medicamentos como o Ozempic, o Mounjaro, o Wegovy já provaram que podem ajudar no tratamento. Comenta aqui embaixo para mim, ser gordo é uma escolha ou não? Eu quero saber o que vocês pensam. Eu me chamo Kaique Ribeiro, sou médico clínico, e às vezes eu vejo algumas pessoas tratando ser gordo de uma maneira romantizada, idealizada, como se fosse um tabu. A Thaís Carla é um grande exemplo disso, quando exalta que ser obeso deveria ser considerado normal pela sociedade. Isso acaba induzindo muitas pessoas a um risco que pode custar a sua vida. E eu vou te explicar por quê. A obesidade é uma doença crônica reconhecida pela OMS. E dizer doença significa que não tem cura, mas tem controle, assim como pressão alta, como diabetes. Obesidade é definida como o excesso de gordura corporal que prejudica a saúde do indivíduo e que causa consequências como o aumento de diabetes tipo 2, de AVC, de infarto, câncer. Mas para além dessas doenças que a gente já está acostumado a saber, eu quero explorar aqui com você as consequências indiretas de uma pessoa que é gorda. Se essa pessoa, por exemplo, cai e vai apoiar o antebraço, às vezes ela quebra o braço. Ou às vezes ela vai descer uma escada, torce o tornozelo e quebra a perna, a tíbia, a fíbula. Pacientes obesos que precisam ser intubados, puxa, é muito difícil. Às vezes são as intubações mais complicadas. Quando você vai deitar o paciente para poder ventilar ele, a gente usa aquela máscara, o ambu, a gente faz a indução anestésica, o paciente perde esse drive respiratório, ele para de respirar por alguns segundos e a gente tem que ventilar manualmente para poder fazer a intubação. Quando a gente deita o paciente que é obeso, existe uma grande pressão no tórax dele, em cima do pulmão, que muitas vezes acaba trazendo muita dificuldade para ser ventilado. Então, alguns pacientes acabam até parando na indução anestésica, quando vão ser intubados. Tem mais taxas de complicações ao serem intubados por alguma condição, por alguma outra doença. Existem várias consequências indiretas que eu quero que você mentalize para começar a entender a dimensão desse problema. Se fosse só estética, a medicina não se meteria. Mas quando o excesso de gordura aumenta o risco de morte, puxa, então aí a gente intervém e chamamos de doença. E por que não se trata apenas de uma escolha? Porque existem vários fatores envolvidos. Então tem o fator genético, de metabolismo diferente, de tendências a acumular gordura de uma maneira diferente. Existem fatores hormonais, então o paciente às vezes vai ter uma resistência à insulina, algum distúrbio da tireoide, síndrome dos ovários policísticos. E um dos fatores que mais me chama a atenção nos tempos de hoje é o ambiente e a sociedade. Ano passado, eu fui viajar para os Estados Unidos para passear e eu fiquei abismado o estilo de vida dos americanos. Fui para Nova York e às vezes entrava numa lanchonete, numa cafeteria ou num restaurante e tudo que você vai pedir é large, é grande, é muito, vem em grandes quantidades. Até teve um dia que eu entrei numa cafeteria, aí eu queria só tomar um cafezinho depois do almoço e aí eu vi os tamanhos que tinha de copo e eu falei, "Do you have a little coffee?" E a atendente falou assim, "Little coffee? Do you want a small?" E a máquina de café não é uma máquina que você coloca lá o copo, aperta o botão e espera ficar pronto. É uma máquina que você aperta o dedo, segura e você toma o quanto você quiser e até o quanto você aguentar. O ambiente modulando, o ritmo da cidade, muito fast food, muitos industrializados, o fast food é mais barato, então incentiva o americano, os turistas de uma forma geral, a comer comidas mais baratas. Tudo isso também te leva ao caminho da obesidade. E de maneira que vai ficando complicado você voltar atrás nas suas decisões, porque você vai mudando o seu metabolismo ao longo do tempo. Então, o estilo de vida sedentário também, né? Hoje em dia, as pessoas fazem muito pouco exercício. Até por conta da tecnologia em excesso que a gente tem, vai comprar pão, vai de carro, vai subir um andar, vai de elevador. Essas facilidades vão minando o nosso ambiente e nos levando a esse caminho. Então existe um fator que é muito importante, que é o fator psicológico. Então pessoas com ansiedade, com depressão,
transtorno de compulsão alimentar. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, onde eu falo sobre Venvance para emagrecer e como identificar se você tem transtorno alimentar. Porque às vezes você tem e nem sabe que tem. Então, duas pessoas podem comer a mesma coisa. Uma engorda rápido, a outra não. Isso não é preguiça, isso é biologia. Isso é o ambiente. E aqui eu quero trazer um pouco do papel das medicações. Então, o Ozempic, que ficou muito famoso, o Wegovy, os estudos mostram que ele leva a uma perda significativa de peso, né? Então, os estudos mostram que houve uma perda de aproximadamente 15% do peso de um adulto com obesidade em 68 semanas, o que significa dizer que uma pessoa de 120 quilos emagreceu 18 quilos. Além do que, outro estudo mostrou que reduziu 20% do risco de infarto e AVC a longo prazo, um estudo recente de 2024. E quanto ao Mounjaro, um estudo mostrou que houve uma redução de até 20% do peso em até 72 semanas, superando o Ozempic, 24 quilos. Então assim, tem pessoa que tem pavor de tomar remédio porque fica com medo de ficar viciada, de não conseguir largar o remédio depois. E tem pessoa que só quer tomar o remédio, que não quer mudar o estilo de vida, que não quer fazer atividade física. Então qual deve ser o caminho para você? Tomar o remédio e mudar o estilo de vida se faz necessário. Alguns estudos comparam pessoas que só tomam remédio e não mudam o estilo de vida, não se alimentam melhor, não fazem exercício. Outro grupo que não toma remédio, mas mudou todo o estilo de vida. E outro grupo que mudou o estilo de vida e faz o uso de alguma dessas medicações. E desses três grupos, o que mais performou e conseguiu trazer uma redução de peso significativa por mais tempo foi o terceiro grupo, que aliou mudança do estilo de vida com o uso de medicações. Então veja você que esses remédios não fazem mágica, mas eles provaram que a obesidade tem base biológica e pode ser tratada como qualquer outra doença crônica, como diabetes, como pressão alta, enfim. E aí é onde entra a escolha. Sim, existe responsabilidade individual. Então, buscar hábitos saudáveis é imprescindível. Se você pode tomar uma Coca zero ao invés de tomar uma Coca normal, escolha a Coca zero. Em uma lata de Coca normal, existem cerca de 10 colheres de açúcar. Você tem noção disso? Você quer comer um lanche, uma pizza? Pode comer, mas deixa mais para o final de semana, ou uma vez só na semana. Então, durante a semana, tente buscar comer coisas mais saudáveis, mais comidas cozidas, sem tantas frituras. Vai tomar café da manhã? Não precisa comer 2 pães. Come um pão, complementa com uma fruta, coma mais frutas durante o dia, beba mais água. Mas saiba você que a escolha não é plena, porque existem barreiras genéticas, hormonais e psicológicas, como a gente viu aqui. Então a escolha existe, mas ela não é 100%. É como jogar um jogo, que algumas pessoas já começam perdendo. E às vezes essa pessoa é você. Então ser gordo não é simplesmente uma escolha. Eu quero que você entenda que a obesidade é uma doença crônica, com múltiplas causas, e hoje já temos ferramentas médicas que mostram isso com clareza. A escolha real é como lidar com isso, porque o problema ele continua existindo. A obesidade não tem cura, mas tem controle. Então você pode buscar auxílio de um médico, médicos clínicos podem acompanhar, podem prescrever as medicações também, saiba você. Você pode procurar um médico do posto, um médico de família, mas se caso estiver encontrando dificuldades em relação até ao uso, a prescrição desses medicamentos, você pode procurar um médico endocrinologista ou um médico do esporte, um nutrólogo, que também podem fazer esse acompanhamento com você. E aí? Quero saber de você agora. Ser gordo ou gorda é uma escolha? Escreve aqui nos comentários pra mim. Se esse vídeo fez sentido pra você, eu vou te pedir pra deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar ele com aquele seu amigo que acha que obesidade é frescura. Um grande abraço e até a próxima.